Muito bem, tá aí o Subeldia falando. O São Paulo venceu por 3-1. As cornetas já soavam porque o Juan perdeu um gol incrível no começo, mas logo em seguida o São Paulo toma um gol e logo aí teve essa expulsão. Podemos falar bastante dela, né? Mais uma vez, o VAR vai lá num lance casual, tudo bem, deu chute na cara e tal, já vi outros caras serem expulsos assim. O jogador do São Paulo dá uma baixada na cabeça também. Cara, você estraga o jogo, né? Você acaba com a pouca chance que o Águia tinha. Os seus jogadores, isso me impressionou nesses primeiros jogos, ele conhecer bem as características de vários jogadores. Talvez tenha sido, vou arriscar, viu, Tironi, a melhor partida do Galo com a camisa do São Paulo. Argentino como ele, jogando numa função meia-direita, que era a função muitas vezes que ele ocupava no Banfield, ou meia-esquerda, jogou de meia-direita. Então isso ajuda no processo e nos resultados nesse início de trabalho. Nessa vez o São Paulo jogou sem 11, mas se a gente quer fazer as nomenclaturas, a estreia do Zubeldia contra o Barcelona foi lá no 4-2-4 ou 4-2-3-1, lá em Guayaquil. Contra o Palmeiras, sai o Pablo machucado, 3-4-3, 3 zagueiros. Ontem foi com a volta do Luiz Gustavo, com todo mundo mexido, 4-1-4-1. Com 2 triângulos pelos lados. Lado esquerdo com Patrick, Nestor e Araújo, lado direito com Moreira, Eric e Galopo. Isso, eu estou falando, com menos 11 jogadores. Então, uma questão que está, para mim, se desenhando na temporada, uma já estava clara. O São Paulo tem elenco para suportar o ritmo de lesões que o São Paulo tem, só tendo elenco. Segundo, o São Paulo tem um técnico interessante. Tem um técnico inquieto, tem um técnico com boas ideias e que está conseguindo manejar o elenco já de uma forma que talvez devesse ter começado desde o primeiro jogo do Paulista. Rodar jogadores, dar minutos, experimentar, ver situações, vários. Ontem estreou o Sabino, jogou o Juan de centroavante, enfim, várias situações que poderiam ter sido já experimentadas na parte mais fácil da temporada. Ontem era o jogo mais fácil era o Zubeldia, ontem, Águia e Marabá. O que faz com que o jogo da volta, aí sim, no Morumbi, ele possa fazer a mesma coisa ou ir. O Vitória vai ser um baita desafio. O Vitória também está mal nesse momento, perdeu do Botafogo, já mudou o jeito de jogar ontem contra o Botafogo. Naldo, né? Como os clubes perdem oportunidades nessas coisas. Vai para um lugar desse, o estádio estava cheio de São Paulino lá. Impressionante. Aliás, um parênteses, né? Belém ter ficado fora da Copa do Mundo de 2014 foi uma atrocidade, né? Você reformou ou construiu estádios como Manaus, por exemplo, com todo respeito a Manaus, mas eu digo, a paixão que se tem em Belém com o Remo e com o Paysandu, e você não foi a sua sede na Copa, aquilo que a CBF e o governo fizeram foi um negócio... não dá. Belém não daria para ficar fora de uma reforma, de uma melhoria, coisa que aconteceu agora o ano passado, 2 anos de reforma, e o Mangueirão ficou lindo daquele jeito, enfim, foi... E a presença da torcida do São Paulo espetacular, né? Foi um negócio muito legal. Me lembrou de 2014, o Coisa foi jogar o Goiás, mandou lá para ganhar uma grana, o Mangueirão ficou lotado de corintianos também. Então tem torcidas nacionais e é muito bacana mesmo. Eu tenho a impressão de que o São Paulo, de todos os times na fase, é o que melhor fez. Todos. Se a gente pegar Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo... o próprio Fluminense, a volta do São Paulo é a mais tranquila da Copa do Brasil. Eu sei que ainda teve Juventude e Inter que não jogaram, adiado e tal, mas o 3-1 e contra o Águia de Marabá é muito maior e melhor do que o 2-0 para mim contra o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa é um time de... está na Série B, né? Então, caiu para a Série C. Caiu para C agora, mas enfim, muito mais investimento do que o Águia de Marabá. É a impressão que eu tenho, então, que o São Paulo, como disse o Arnaldo, pode até dar uma rifada no Morumbi. Acho que a diretoria pode ser daquele jogo, já se prepara, acho que uma promoçãozinha bacana, mais ainda, né? Tentar levar um torcedor para um jogo desse, um monte de criança e tudo mais. Eu acho que é um jogo bem para ser trabalhado dessa maneira. E o que mais me impressiona para finalizar no trabalho dele é esses caras que entraram aí, boa parte, ele não faz a mínima ideia quem são. Moreira, não faz uma mínima. O Lucas, o cara sabe.
E o Moreira vai lá e joga, já pôs o cara pra jogar e tal. Então, assim, entrou o Sabino, né? Estreia do Sabino ontem. Nunca nem que tinha jogado ainda, né? Desde que veio para se recuperar no São Paulo e tal. Então, isso para mim impressiona. Porque uma coisa é você, um técnico brasileiro, já conhece o elenco de São Paulo, já viu jogar, jogou contra, já conhece ali, ou trabalhou na base do São Paulo, ou tem um amigo que trabalhou na base do São Paulo. Ele simplesmente veio quase que do nada, sem informação nenhuma. E no terceiro jogo fala, vambora, junta aqui, você, vambora, e monta um time que fez um bom jogo ali nessa dificuldade toda de calendário, de viagem e tudo mais. Então, bem impressionante esse começo de trabalho dele. O Massal, Pablo Leite, ele fala o seguinte aqui, ó, o Zubeldia demonstra uma qualidade que eu gosto muito, que o Abel tem. Olha só, vontade de trabalhar e vontade de melhorar jogo pós-jogo, com o controle absoluto do elenco. Só a ressalva que eu faço é ter tomado um gol com um jogador a mais, né? Aí o São Paulo conseguiu empatar logo na sequência, aí o jogo virar, exatamente. 2 gols rapidinho. Desculpa. Empatar e virar logo na sequência, e aí calmou e tal. Mas tomar um gol num rebote de bola parada com um trabalho incipiente é completamente aceitável, né? Jogo, né? Exato, não foi uma tabela, Marabá não teve superioridade numérica, foi um lançamento lá para dentro da área. Cara, eu tô cada vez mais convencido, cara, que o cara, quando o treinador hoje, ele precisa ter talento. E um dos talentos é você colocar o futebol mundial num tabuleiro à sua frente e estudar aquilo que tem à sua frente, né? Então, para mim, a maior virtude do Zubeldia até aqui não são os resultados, a vitória e tal, é ele conhecer o Moreira. Ele conhece o Moreira. É ele conhecer o Juan. Então essa que para mim é a grande diferença. Você pega um treinador, às vezes brasileiro, que está aqui, e o cara tá, sei lá, tá fazendo outra coisa. Esses caras, eles vivem o futebol global como se fosse um tabuleiro do War, né? Eles olham ali e, tenho certeza, absoluta certeza, que quando o Muricy ligou para ele estava lá no cabeleireiro, no trânsito e tal, não deu para falar. Ele, obviamente, pelo empresário, falou, bom, mas qual que é a situação aí? Olha, eles estão contratando um técnico que veio da segunda divisão, né? Se for um cara, geralmente esses técnicos, eles têm um empresário deles, que às vezes não é da mesma... Pode ser argentino, pode ser uruguaio, não importa a nacionalidade, mas eles têm escritórios no Brasil, tem outras empresas que trabalham com scout, com futebol, com outros técnicos, e eles são parceiros. Então essa informação chegou lá, né? Quando o Carpini começou a ratear, essa informação chegou para ele. Falou, bom, se me procurarem de novo, eu preciso saber o que está acontecendo. Né? Ia começar o Campeonato Brasileiro, você tem isso, é um bom ponto, porque a temporada brasileira para valer é a mesma coisa que o Milito. O que os dois queriam dar um tempo. Se quisesse trabalhar no futebol brasileiro, já estavam sendo olhados. Vai começar pelo Campeonato Brasileiro, talvez não começasse pelo Campeonato Estadual. Tipo o Cuca, né? Você fica. E o Zubeldia recusou, na semana que ele aceita o São Paulo, um convite do São Lourenço. Porque para a Argentina, para tal clube, talvez. Ele falou, daqui a pouco vai ter alguma coisa. E aí tem outra coisa, né? Até os europeus estão olhando para o Brasil, que se você fizer um bom trabalho, você consegue ganhar um salário médio, talvez baixo ou médio, do que você ganha na Europa. Sim. Né? E pode ter uma experiência antropológica, né? O VAR nosso, a sequência de jogos, a nossa imprensa. É um aprendizado, entendeu? E um país maravilhoso, né? 26 graus de média o ano todo. 26 era no ano passado, agora é 31. Isso, gosto, calor é bom. Praia. Então tem todas essas questões, um país tropical. E os caras estão de olho na gente, porque o mercado de técnicos de ponta, ele é absolutamente restrito. Você tem 5, 6, 7, vamos lá, 8 times lá na Europa que vão trocar de técnico uma vez a cada 5 anos, a cada 4 anos, a cada 3 anos, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente. Entendeu?
Então, eles estão de olho, isso falta para o treinador brasileiro. O treinador brasileiro sequer consegue falar espanhol. Que castelhano, ele não olha para isso. Com raríssimas exceções. O Thiago, por exemplo, está trabalhando agora no futebol, acho que peruano, né? É uma raridade, porque o treinador brasileiro não olha para isso. E tem um outro cenário que já tem aqui no Brasil, inclusive, mas também tem na Europa, não é só a grife que vai me levar, não. O Vojvoda está lá no Fortaleza, o Caixinha está no Bragantino, o Xabi Alonso falou pro Bayern de Munique, não, obrigado, quero ficar aqui no Leverkusen. O Liverpool também. Pro Liverpool. É assim. Então, que é projeto de vida do cara, né? Pô, o trabalho do Vojvoda, cara, tem uma coisa que o desafia, palavras dele, é você fazer mais com menos recursos. É uma coisa que o motiva, além da cidade, do estado e tal. No dia ontem, o Tricolor venceu o Águia de Marabá pela Copa do Brasil e ficou em situação confortável na busca pela vaga na próxima fase. Fica de olho. À noite de Copa, o São Paulo viajou até o Pará para enfrentar o Águia de Marabá no Mangueirão. Mesmo com o time reserva, o Tricolor começou bem, chegou com perigo várias vezes. A coisa melhorou quando o VAR chamou o juizão e Vander recebeu cartão vermelho direto após acertar o rosto de Patrick. Mas, meus amigos, minhas amigas, a bola pune, não tem jeito. 4 minutinhos depois de ter um jogador expulso, o time da casa chegou e abriu o placar em belo voleio de Wender, sem chance pro Jandrei. Só que o Tricolor não se abateu, continuou pressionando e conseguiu um empate no lance seguinte. Com um belo cruzamento de Galopo, Juan chegou para testar a bola para o fundo do gol. 1-1. E em um lance muito parecido com o do primeiro gol, dessa vez Eric cruzou na medida para mais uma vez Juan chegar chegando, cabeceando para o fundo das redes. Já na segunda etapa, o Michel Araújo perdeu a chance de ampliar no rebote do chute do Eric. O juiz até foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti pro Tricolor, mas não marcou nada. E no primeiro jogo, após se recuperar de lesão, Luiz Gustavo viu a bola pingando na frente, pedindo para ser chutada, e ele atendeu. Encheu o pé e marcou um golaço para fechar a conta no Mangueirão. Placar final, Águia de Marabá 1, São Paulo 3. A partida de volta acontece no dia 22 de maio, no Morumbis. Para nosotros era importante ganar hoy. Y también era importante poner jugadores que habitualmente no vienen jugando y hacer descansar a otros jugadores que sí vienen jugando. Felicito al equipo porque hicimos un buen trabajo y agradecido a la torcedora por haber venido al partido. Muito legal, Zubeldia. E olha, tem mais São Paulo por aqui, agora ao vivo com o José Paes, que está na nossa redação. Boa noite, Zé. Eu estou sabendo que você separou mais uma declaração do Zubeldia. O que ele falou de interessante? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Vamos escutar sim o Luiz Zubeldia mais um pouquinho aqui no Gazeta Esportiva, treinador que no comando do São Paulo aí já tem 2 vitórias, tem um empate, ganhou lá do Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores, aí teve um empate com o Palmeiras no Choque Rei e agora vence novamente aí um jogo contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Então já vamos de bate-pronto aí escutar o Luiz Zubeldia dizendo que o São Paulo foi protagonista nesse jogo, né? O São Paulo sofre um primeiro gol, tem uma expulsão do Águia de Marabá, o Águia de Marabá fica com um a menos, mesmo assim acha um gol, como a gente viu na reportagem aí, mas o São Paulo de fato teve o controle do jogo. Então vamos assistir aí a análise de Luiz Zubeldia sobre essa partida do Tricolor. Bora conferir. Sabemos que é um torneo muito difícil, pero creo, y con todo respeto al rival que hizo un buen juego, nosotros tuvimos el protagonismo
en todo momento, tuvimos el control en todo el momento, tuvimos muchas situaciones de gol, a pesar de que necesitamos seguir mejorando. No es fácil jugar con jugadores que son buenos, pero que por ahí no vienen jugando juntos muchos partidos. Cada jugador es un mundo aparte, cada jugador tiene su preparação individual. Tá aí o Luiz Ubeldia aqui no Gazeta Esportiva. É importante a gente dizer que o São Paulo está enfrentando uma maratona de jogos fora de casa, né? Então teve esse jogo aí contra o Águia de Marabá. Agora no próximo domingo vai enfrentar o Vitória lá no Barradão, lá em Salvador. Jogo importante aí do Campeonato Brasileiro. E na outra semana tem o Cobressal pela Copa Libertadores da América lá no Chile. E aí só depois então o São Paulo volta a jogar no Morumbis em casa contra o Fluminense. Até por isso esse jogo contra o Águia de Marabá foi um jogo de muitos testes, né? Então 5 titulares do São Paulo sequer viajaram lá para o Pará. Então o Arboleda, por exemplo, ficou aqui, o Igor Vinícius também, o Luciano, o Caleri, o Alisson. Outros jogadores que são considerados titulares até foram, mas ficaram no banco de reservas. Casos aí do Bobadilha, o próprio André Silva, Rafael, enfim, Alan Franco também ficou no banco de reservas. Então foi um jogo para o São Paulo realmente testar aí, para o Zubeldia conhecer um pouquinho mais esse elenco. Aí o São Paulo chegou às 3 horas da manhã, aqui hoje em São Paulo, aqui na capital paulista. Todo mundo foi lá para o CCT da Barra Funda, tiraram aquela sonequinha básica e aí às 11 da manhã de hoje já trabalham novamente. Então amanhã tem um trabalho completo para definir o time que no domingo então joga com o Vitória lá no Barradão. Daqui a pouquinho eu volto, porque ainda tem um assunto aí pra gente comentar, que não vai acabar nunca esse assunto, viu, Michele? Tenho certeza absoluta que Rames Rodrigues jamais deixará de ser um assunto no São Paulo. Devolvo pra vocês, daqui a pouco eu retorno aqui pra gente falar do colombiano, tá bom? Bom, vão comentar o São Paulo e o Zubeldia e as boas atuações da equipe? Uma baita de um saldo positivo. Pensa no planejamento do São Paulo. Você tem uma longa viagem dessa, um jogo de mata-mata. E logo em seguida você tem outra viagem para pegar o Vitória no Barradão. Difícil, jogo difícil, fora de casa. 2 viagens. Um jogo, não, aparentemente São Paulo bem favorito, né? Mais importante, mata-mata, distante, gramado, né, alto, aquela coisa toda. O São Paulo conseguiu um resultado confortável, fora de casa, poupando seus principais jogadores para o outro jogo mais difícil da outra viagem. Então, assim, esse tipo de situação não dá nem para analisar muito. Dava para ter jogado melhor, tomou um gol, tudo bem. Mas, assim, o saldo é muito positivo, Paulo. É lógico, até porque você vai começar a dar ritmo de jogo para esses jogadores que não estão jogando muito tempo, né? O próprio Nestor. Lembra de um jogador chamado Luiz Gustavo? Lembro. Que eu comentei com você aqui no início do ano? Lembra que eu comentei? Eu falei, olha, esse jogador vai ser muito importante no São Paulo. Você, espera um pouquinho. Eu não falei que não ia ser. Só falei, vamos ver. Pra ver. Agora você já tá ajudando. Chegou a uma conclusão que... Tá ajudando, tá sendo útil. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o treinador chega. Mas o Rames eu acertei. Né? O treinador chega e o São Paulo começa com uma vitória e começa a mudar o ritmo, sem dúvida nenhuma, o Zubeldia está muito feliz. Só tem aquilo, né? O Carpini começou bem também. Vamos aguardar. Vamos ver até quando. Você já tá agorando o cara, tá? Não, eu só sou um cara... Não sou emocionado, só isso. Vamos aguardar.